Olá, gente. Vamos para mais uma aula número 5 de Química, primeiro ano, ensino médio, professor Roque. Propriedades físicas, químicas e de grupos, né? Então, nessa videoaula a gente vai falar sobre as propriedades da matéria, né? Então, tipo assim, físicas, temperatura de fusão e de evolução e solubilidade, né? Química, relacionadas com as transformações que a matéria é capaz de sofrer. E de grupo, acidez, basicidade ou neutralidade. Esse é uma fala assim, meio geral, né? Mas vamos dar sequência para você entender melhor essa aula e desenvolver a sua atividade. O gás, olha que interessante, gente. O gás pode assumir formas, né? O que gás, professor? Qualquer gás pode assumir formas diferentes e ocupar volumes diferentes, adaptando-se à forma e ao volume do recipiente, que o contém a elasticidade do material que é feito. Aqui é simples, gente. Por exemplo, imagina o bujão de gás da sua casa. Segundo aí o fabricante, ele tem capacidade de 13 quilos, né? Esse que está na sua casa aí. Tem uns de 8 também, né? Tem até aqueles pequenininhos de 5. Mas ele tem capacidade de 13 quilos, né? Então, como as partículas do gás, elas por estar em estado gasoso, quanto mais você coloca dentro do recipiente, mais elas vão se aproximar, né? Por isso que acaba ficando gelado, né? Onde está o gás, né? Então você pode manter ali o mesmo volume e colocar uma quantidade maior ou menor de gás. Vai caber ali dentro, né? Claro que deve ter um limite, até o limite que aquela vasilhame suporta. Mas enfim, é isso. Propriedades físicas. Propriedades físicas. Antes de iniciar o estudo das propriedades físicas, é necessário relembrar os estados de agregação da matéria, que você já conhece desde o ensino fundamental. Lembra lá quando a professora falava sólido, líquido e gasoso? Então, esse é um estudo que parte daquela ideia lá, né? Então, é mais ou menos semelhante, tá? Além disso, esse é um tema que está basicamente presente em nosso dia a dia. Sim, tá, o tempo todo está presente no nosso dia a dia as matérias nos três estados físicos. Por exemplo, no contato com a água nos estados sólidos, líquido e vapor. Né? Aqui está usando o exemplo da água, porque todo mundo tem em casa aí, a maioria tem, né? Espero que você também tenha, né? Uma geladeira, né? E lá dentro você bota a água congelar lá, fazer gelo, né? Para ter água em estado sólido, né? Todo mundo também um dia já ferveu uma água, né? Ou viu alguém fervendo. Então tem isso ali, já está a água ebulindo, né? E depois evaporando. E também todo mundo bebe água, né? Estado líquido. No estado sólido, olha só, gente, isso aqui é interessante que tem questão falando sobre isso, tá? Então olha aqui, ó. No estado sólido, possui forma e volume próprio. No estado líquido, possui forma variável e volume próprio. No estado de vapor ou gás, né? Vapor e gás é a mesma coisa, possui forma e volume variável. Então, vamos tentar falar um pouquinho de cada um aqui com vocês. No estado sólido, né? Então, uma substância em seu estado sólido possui forma e volume próprio, tá? Ou seja, pega a sua garrafinha d'água aí, o seu vasilhame, coloca lá congelar e ele vai formar aquele quadradinho de gelo ali, né? E o volume, o volume também, né? Você tem que pegar a água e num copo, numa vasilha, alguma coisa assim. No estado líquido possui forma variável e volume próprio. Então, no estado líquido é independente, né? O estado líquido não tem forma, né? Qual é a forma da água no estado líquido? É líquida, mas não tem, assim, uma forma definida, né? Você pode botar em um copo chato, um copo comprido, uma lata, um rio, ou seja, não tem assim, um volume definido. E o volume é próprio, porque ela sempre vai ser água, né?
No estado de vapor ou gás, possui formas e volumes variáveis. Aí depende o que você está transformando em vapor ou gás, né? Isso vai variar mesmo, porque cada um tem, né, vai se evaporar e bulir, evaporar a uma determinada temperatura. Você já vai entender isso mais para frente aqui. Essas observações podem ser repetidas com praticamente todos os materiais em laboratório sob condições controladas. Tá? Aqui é o seguinte, gente, ó, o esquema a seguir mostra um resumo dos 3 estados de agregação vou sublinhar aqui que é importante, ó, dos 3 estados de agregação da matéria, tá? É o que nós estamos estudando. Usando a água como exemplo, o nome das mudanças de um estado para o outro. Aí aqui no caso está usando água. Então olha só, gente, isso aqui você tem que fixar e entender, tá? Aprender, decorar, sei lá como é que você quer fazer. Primeiro, eu digo que primeiro você decora, depois a sua cabeça começa automaticamente a fazer a interação das coisas. Mas primeiro você tem que decorar, porque se você não decorar, você não vai saber os nomes, né? Então, ó, estado sólido. Se você pegar uma pedra de gelo, de água, né, ela vai estar no estado sólido, e quiser transformar diretamente no estado vapor, qual é o nome disso? Aqui, ó, sublimação. E aqui, do vapor direto para o sólido, ressublimação. Tá? Estado sólido. Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gás, vaporização. Do vapor para o líquido, condensação. Do estado líquido para o sólido, solidificação. Tem alguns nomes aqui que são bem mais fáceis, né? Tipo do vapor para o líquido, condensação. Né? E aí você pode... É mais ou menos o que ocorre com... por exemplo, assim... Quando você está falando, naqueles dias frios, você fala e parece que sai fumaça pela boca, né? Na verdade não, está se condensando, né? Porque pro lado de fora está muito frio e dentro do seu organismo, do seu corpo está mais quente. Então quando você fala, a sua fala, a gente tem 70% de água no corpo, então automaticamente ocorre essa vaporização, né? Vaporização não, desculpa, essa condensação. Temperatura de difusão e temperatura de ebulição. Bom, aqui é importante você não confundir fusão com ebulição, tá? As temperaturas, decorar a temperatura eu acho bem difícil, mas é importante mais entender fusão e ebulição, tá? O que é fusão? Aqui, ó. A temperatura de fusão caracteriza a passagem do estado sólido para o líquido, né? Nessa aqui, você já lembra aqui, ó, fusão, ó, sólido para o líquido. Então, ó, fusão é quando você está passando do sólido para o líquido, a mesma que a temperatura de solidificação. A temperatura de... E o que é ebulição? Ebulição, falando em miúdos, por exemplo, quando sua chaleira começa a fazer aquelas bolhas que está fervendo, então ali ela está ebulindo, tá? Aqui tem uma tabela aqui com os níveis, né, de fusão e ebulição de alguns equipamentos, tipo, de alguns elementos, tipo água, temperatura de fusão, 0 grau. Ou seja, você põe uma água no seu congelador lá, quando ela começar a congelar, porque ela está com 0 grau. Temperatura de ebulição, quando que ela vai começar a fazer as bolhas, né, para evaporar. As bolhas, tá, gente? 100 graus. E aqui tem vários outros, ferro, mercúrio, percebe aqui, ó, olha o ferro, como é um metal bem duro. Então, ó, ele precisa de 1535 graus para ele fazer uma fusão, ou seja, ele sair do estado sólido para o líquido. Para derreter ferro, você precisa de 1535 graus. E se quiser ferver ele, 3000 graus. Né? Interessante isso, né? Vamos lá, seguindo. É isso aí, gente. Então, espero ter ajudado vocês a responder. Acho que tem 2 ou 3 questões. Vamos responder e vamos fotografar e postar. Tá? Foto legível que o professor consiga acompanhar o seu trabalho. Tá? Valeu, tchau.